No grupo de artesanato, a dona Vera se diverte com as amigas de longa data. Já faz mais de 50 anos que ela mora na mesma comunidade em São Paulo. Chegou quando não havia quase nada. Era mata e viela. Aí começou a fazer os barracos, começou a fazer as vielas, que começou a fazer as ruas. Entendeu? Aí virou ruas hoje. A comunidade onde a dona Vera criou os filhos e teve netos é Heliópolis, uma das maiores do país. O IBGE divulgou um retrato detalhado das favelas brasileiras, revelando que mais de 16 milhões de pessoas vivem nesses territórios, distribuídos em cerca de 12 mil comunidades. O levantamento mostra desigualdades profundas em infraestrutura, mobilidade, saneamento e acesso a serviços públicos. E para explicar os principais dados e o que eles significam para o planejamento urbano do país, nós conversamos agora com Felipe Borsani, chefe do setor de pesquisas territoriais do IBGE. Felipe, o Brasil tem hoje mais de 16 milhões de moradores em favelas. O que esse número diz sobre a dimensão estrutural desse tipo de ocupação no país? E como é que o IBGE define uma comunidade urbana para fins de censo? Bom, vamos lá. O IBGE tem seus critérios, né, para definir o que é uma favela, comunidade urbana. E aí eles estão, né, eles são os seguintes, né? A gente tem a ausência ou oferta incompleta ou precária dos serviços públicos, né, por parte das instituições competentes. Então, a questão do serviço público não atender de forma boa, né, de forma esperada. A gente também tem um predomínio de edificações, arruamento, infraestrutura, que são autoproduzidos, né, ou seja, feitos até pelos próprios integrantes da comunidade, né, pelos próprios moradores. E tem uma orientação, né, por parâmetros urbanísticos e construtivos distintos, né, do que é oferecido normalmente pelo serviço público, né, pelo poder público, na verdade. Além disso, o IBGE considera a localização em áreas com restrição à ocupação, definidas geralmente por legislação ambiental ou urbanística, ou sítios urbanos até caracterizados mesmo como áreas de risco ambiental. Então, a partir daí, se classifica, né, alguns setores censitários, alguns territórios, como favela e comunidade urbana. Como é que o IBGE define uma comunidade urbana para fins de censo? Você explicou. Agora, o que esse número de mais de 16 milhões de moradores em favelas diz sobre a dimensão estrutural desse tipo de ocupação no Brasil? Ele diz muito assim, né? Você pega esse número de 16 milhões, se você somar, por exemplo, a população de alguma das maiores cidades do Brasil, né? Como, por exemplo, São Paulo, Fortaleza e Salvador, dá esse número, 16 milhões e 298, dá um pouquinho abaixo, né? Então, a gente está falando de muita gente, a gente está falando de 8% da população do país e 8% da população que mais talvez necessite atenção, né? Não só essa população, a gente tem os povos e comunidades tradicionais também, que são populações que necessitam de muita atenção, mas uma parcela da população que necessita muita atenção do poder público, por exemplo, né? Então, sim, é um número expressivo. Eu acho que ele denuncia também, historicamente, as desigualdades socioespaciais que houveram na construção das cidades, no desenvolvimento das cidades no Brasil. E é assim, né? Isso é histórico e agora a gente, através do censo 2022, conseguiu tirar uma fotografia desse processo, né? E aí a gente tem hoje, esses 16 milhões de pessoas morando em favelas e comunidades urbanas. A gente agora divulgou também, né, as características urbanísticas para as favelas. Então, a gente descobriu ali um monte de desigualdade, né, na oferta das características urbanísticas. O estado de São Paulo sozinho concentra 3 milhões e 600 mil pessoas vivendo em favelas. Isso é cerca de 8% da população paulista. O que explica tamanha concentração em áreas urbanizadas e economicamente desenvolvidas? Explica novamente, né? Eu acho que, como eu estava falando, esse processo de desenvolvimento das centros urbanos brasileiros, e à medida que, né, a gente encontrou, né, ao todo, né, no Brasil, 656 municípios com favelas, né, sendo que são mais de 5.500 municípios no Brasil, aproximadamente 5.500, né? Então, a gente tem ali que são alguns onde ocorre esse processo, né, essa questão da favelização, onde ocorreu. E a gente entende que, geralmente, né, assim, todas as cidades, né, as capitais, cidades grandes, têm favelas por oferecerem ali as condições, né? Você tem ali uma economia desenvolvida, ao mesmo tempo você tem ali um espaço urbano que se torna mais caro por conta disso, né? E nesse sentido, algumas
pessoas são excluídas ali do processo, enfim, da possibilidade de comprar ou alugar uma habitação. E aí, nesse sentido, as favelas se desenvolvem. Agora, indo mais detalhadamente na pesquisa, Felipe, o levantamento mostra que mais de 54% dos moradores, ou seja, 8.800.000 pessoas, vivem em trechos sem bueiro ou boca de lobo. Qual é o impacto dessa ausência de drenagem nas enchentes, saúde e infraestrutura básica? Esse quesito, né, o bueiro boca de lobo, a gente entende que é um indício de escoamento subsuperficial das águas pluviais, né, das águas da chuva, e à medida que a gente observa nos dados, né, que a população que mora fora de favelas possui um acesso muito maior a esse equipamento, enquanto os habitantes, né, quem mora em favela, tem um acesso muito menor, a gente entende que existe, né, um risco muito maior de enchentes, um risco muito maior de problemas relacionados a enchentes em favelas. Acho que vale lembrar também que tem, ainda mais assim, dependendo do relevo da cidade, isso depende também da questão climática da cidade, né, do clima da cidade, mas a gente tem muita cidade em que as favelas às vezes tem uma questão de geomorfologia mesmo, né, de relevo. Então, por exemplo, né, tem toda a questão também do relevo que leva essa água da chuva mais abaixo, no caso, né, e há necessidade, assim, de ter bueiros e tudo mais, mas enfim, né, eu acho que essa questão climática, essa questão do relevo também tem que ser levada em consideração. Cerca de 3.100.000 pessoas em 2022 viviam em trechos acessíveis apenas a pé, de moto ou bicicleta, ou seja, não havia acesso de transporte público, de automóvel, de ônibus. Como é que essa limitação de circulação afeta serviços essenciais como atendimento médico, coleta de lixo, transporte de público? Eu fico imaginando que seja uma situação muito desafiadora para essas comunidades, não? De fato, assim, a gente tem esse quesito que é a capacidade de circulação máxima da via, e como você falou, né, uma grande parte da população que mora em favelas e comunidades urbanas, a resposta ali para esse quesito do questionário foi o acesso ali se não me engano, foi 38%, né, da população, ou está em vias que comportam motocicletas, bicicletas ou carro no máximo, né, enquanto a capacidade máxima, que seria ônibus, caminhões, ela é muito menor, no caso, em relação a quem mora fora da favela. E aí, o que isso acarreta, né? A gente tem ali uma população com acesso muito dificultado, né? Da chegada, por exemplo, de ambulâncias, né? A gente tem a própria questão ou seja, da acessibilidade como um todo, porque, assim, se a gente parar para pensar também, às vezes um cadeirante, alguém com a mobilidade reduzida, ele não vai poder transitar ali, né? Ainda mais se você combinar o outro quesito, né? O quesito obstáculo na calçada, ele não vai conseguir transitar nem na calçada e nem, às vezes, um carro vai conseguir acessar ali para buscar essa pessoa, para fazer qualquer coisa, né, para, enfim, sair da casa dela enfim, ter o direito de ir e vir dela, né? Então, a gente tem como uma situação que, de fato, né, os dados mostram uma situação um tanto complicada, um tanto desigual, né, para quem mora dentro, para quem mora fora de favela, né? E aí, quando a gente vê isso sob a perspectiva mesmo da acessibilidade, isso demonstra grandes problemas, assim, que a população que necessita ali de um veículo, né, para acessar a sua casa, né, ou para sair de sua casa, necessita de ambulância, necessita, por exemplo, do caminhão de lixo, coletando lixo próximo à sua casa, essas pessoas acabam não tendo esse acesso. Além desse número geral, Felipe, 16 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil, o que mais nessa pesquisa te chamou a atenção? Então, essa divulgação que o IBGE fez agora, ela, na verdade, foi a gente, né, fez um estudo, né, em cima de dados que já foram, assim, foi a pesquisa do entorno, que foi divulgada em abril, e ano passado, no final do ano passado, foi divulgado esses resultados do questionário do Universo para Favelas, né? Então, quando a gente une essas duas informações, a gente entende ali quem mora na favela, quantos são as pessoas que moram nas favelas, né? E também começa para esse cruzamento com esses dados relacionados ao entorno dos domicílios, que a gente chama, né? Que são esses dados relacionados, enfim, né? Às calçadas, a via, né? Bueiro, como a gente estava falando, mas também tem outros quesitos como iluminação pública, rampa para cadeirante, a questão mesmo da pavimentação, a questão da ciclovia, né? Que foi escassa em ambientes de favela.
Então, assim, o que se torna mais interessante, assim, é de fato a desigualdade, né? A gente entende ali que existe uma desigualdade socioespacial muito grande, nas cidades brasileiras. A gente identificou essa questão de forma, botando na escala dos estados, das grandes regiões, e para cada quesito, por exemplo, a gente tem quesitos ali que são muito desiguais, como, por exemplo, a arborização. A arborização é muito mais presente para pessoas que moram fora de favela do que as pessoas que moram em favela, né? Então isso gera uma situação de desigualdade muito grande. A questão dos obstáculos na calçada também, que é uma questão relacionada à acessibilidade. Enfim, a gente entende ali que a grande parte dos dados, né, assim, a maioria esmagadora dos dados, assim, em diferentes escalas, apontam para uma maior presença desses equipamentos que a gente pesquisou, né, que o IBGE pesquisou, fora de favela do que dentro, né? Então, acho que chamar atenção para a desigualdade, divulgar isso numa escala interurbana, que é possível o poder público ou quem se interessar ali, enfim, a academia, sociedade civil organizada, levantar esses dados e entender onde estão os problemas, né? Onde está faltando o equipamento, né? Uma arborização, uma iluminação pública. E isso na escala interurbana, ou seja, você tem ali uma escala muito próxima, assim, e consegue entender o fenômeno, assim, dentro da cidade, né? E aí, nesse sentido, assim, a importância é essa, né? A gente tem uma situação de desigualdade e tem agora os dados, né? E numa escala muito precisa. E aí, a partir do momento que a gente levanta esses dados, meio que, bem ou mal, escancar essa situação e a partir desse dado estando, né, divulgado, revelado, assim, as mudanças podem a partir daí acontecer, né? Mudanças no sentido de melhorar a acessibilidade das pessoas, melhorar a mobilidade urbana mesmo, a questão do ponto de ônibus, a questão da ciclovia, né? A questão de segurança relacionada à iluminação pública, né? Meio ambiente, né? Tem aí o bueiro boca de lobo, a arborização, que a gente pesquisou, né, que o IBGE pesquisou. Então, assim, são vários quesitos que dão conta de vários temas e que, né, todos esses temas a gente observa uma desigualdade, né, no acesso. Então, acho que esse que foi o principal ganho, assim, da gente ter unido os resultados da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios, né, e esse recorte de favelas que está sendo muito bem trabalhado pelo IBGE, né? Ô Felipe, o levantamento revela ainda que a coleta de lixo adequada depende diretamente da capacidade de circulação da rua e nas favelas quase metade dos moradores de vias de baixa circulação não tem essa coleta regular. Como é que esses dados podem orientar as políticas públicas mais eficientes para que haja uma coleta de lixo adequada nas nossas comunidades? De fato, né? Eu tinha até falado anteriormente, né? Como essa questão da capacidade de circulação da via está relacionada à chegada, né, de caminhões de lixo, como por exemplo, ou as ambulâncias, como a gente estava falando antes. E nesse sentido, de fato, se o caminhão de lixo não consegue acessar aquela rua, os moradores, né, que moram ali, né, ou daquela parte ali da favela, eles têm que se deslocar mais para encontrar uma caçamba para depositar o lixo delas, né? E aí a gente está falando assim de às vezes ter que andar muito até achar uma caçamba, né? Então acho que é um problema assim que, assim, né, assim, pensando assim, né, por alto, se esses dados na verdade eles estão aí para o IBGE lança esses dados para, enfim, a academia, né, o poder público gerar essas soluções, né? Mas imagino que as soluções estejam no sentido de, enfim, né, de entender onde é que está mais carente ali em relação à capacidade de circulação da via e tentar aproximar, de repente, as caçambas dessas pessoas, pelo menos no curto prazo, né? No longo prazo, obviamente, que isso envolve talvez um projeto de urbanização, né, de urbanismo para essas áreas, né, para mudar essa situação. Mas como eu disse, assim, né, o IBGE, na verdade, lança os dados e a sociedade, enfim, a academia, todo mundo que se interessar, pega esses dados e as soluções acho que vão vir a partir daí, né, dessa análise dos dados que o IBGE gerou. Muito bem, termina aqui a edição 1318 do podcast JR 15 Minutos. Agradeço a presença e as explicações do Felipe Borsani, chefe do setor de pesquisas territoriais do IBGE. Felipe, obrigado pela sua participação, tá? Vocês, foi ótimo e as perguntas foram ótimas. Valeu, Felipe. Você pode acompanhar esta e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Amanda Fusita, Bárbara Maiato, Mariana Picharelli e Yasmin Logrado.
sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá!